Olá pessoal, eu sou a professora Cristiane Veloso e estou de volta hoje com vocês para falar sobre ângulos. Nós vamos construir e fazer operações com ângulos utilizando régua e compasso, porque com transferidor fica muito fácil, né? Então o primeiro ângulo que a gente vai traçar, que é o mais fácil deles, é o ângulo de 60 graus. Então já deixei aqui para vocês uma semi-reta, o meu ponto O1, que é a origem da minha semi-reta, e que vai ser o vértice do meu ângulo. Então, eu vou colocar aqui ponta seca em O1, uma abertura qualquer no meu compasso, e vou traçar um arco. Onde esse arco interceptou a minha semi-reta, eu vou chamar de ponto 1. Lembrando aí de sempre identificar os pontos, tá? Então, eu chamei de ponto 1. Com a ponta seca em 1 e a mesma abertura que eu utilizei anteriormente, eu vou interceptar aquele primeiro arco, encontrando assim o ponto 2. Pronto, aqui, ó, eu já posso traçar a outra semi-reta do meu ângulo e eu já tenho um ângulo de 60 graus. Facinho desse jeito, ó. Aqui já é um ângulo de 60 graus, tá? Ok. Depois do ângulo de 60, vamos traçar um ângulo de 90 graus. Lembrando que nós temos aí o vídeo de retas perpendiculares, que são aquelas retas que formam 90 graus entre si, né? E você pode usar qualquer um daqueles processos para traçar um ângulo de 90 graus, tá? Eu vou traçar aqui pelo que, em geral, considero ser o mais simples. Então, ponta seca em O2, que é um ponto qualquer da minha reta, uma abertura também qualquer e vou fazer um arco. Pronto, fiz um arco. Quando eu faço meu arco, eu consigo aí pontos 1 e 2. Com a ponta seca em 1 e uma abertura maior que a metade de um 2, basta que seja maior que a metade de um 2, tá? Vou até fazer maior aqui. Vou traçar um pequeno arco lá em cima. Com a ponta seca em 2 e a mesma abertura, vou interceptar aquele pequeno arco que eu tracei. E aí eu tenho aqui na interseção o ponto 3, por onde eu vou traçar a minha reta perpendicular, que vai me dar um ângulo de 90 graus. Então, aqui eu já tenho um ângulo de 90 graus. Ó, sabendo traçar o de 60, sabendo traçar o de 90, você vai fazendo soma, subtração, divisão, multiplicação de ângulos, transporte, traçando a bissetriz dos ângulos, e aí você vai conseguir vários outros ângulos através desses dois ângulos simples aí de 60 e de 90 graus. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é dividir esse ângulo de 60 graus em dois de 30, em dois ângulos congruentes de 30 graus cada um. Então, para fazer isso, eu vou usar o traçado da bissetriz de um ângulo. Bissetriz é aquela semi-reta, né, ou aquela reta que vai dividir o meu ângulo em dois ângulos congruentes, falando assim, bem a grosso modo, vai dividir o meu ângulo ao meio, tá? Então, eu vou utilizar esse arco aqui do meu ângulo e os pontos 1 e 2 para traçar a minha bissetriz. Ponta seca em 1, uma abertura maior que a metade de um 2, basta que ela seja maior que a metade de um 2. Vou fazer um arco lá na frente, ó. Aí eu vou com a ponta seca em 2 e a mesma abertura e vou interceptar esse arco conseguindo o ponto 3 aqui na interseção. Tendo o ponto 3, eu vou traçar aqui a reta que passa por O1 e por 3. Pronto. Essa aqui é a minha bissetriz. Bissetriz é aquela reta que divide o meu ângulo em dois outros ângulos congruentes ou que divide o meu ângulo ao meio. Logo, eu fiquei aqui com um ângulo de 30 graus e aqui com outro ângulo de 30 graus. Viu? Então, a partir do de 60 eu já consegui dois de 30. Vou fazer a mesma coisa aqui no ângulo de 90. Vou traçar a bissetriz do ângulo de 90 graus. Então, eu vou precisar desse arco aqui e dos pontos 1 e 4. A gente estava no 3, né? Então, vou chamar esse daqui de 4, tá? Que é a interseção do arco com a perpendicular.
Ponta seca em 1, mesmo processo do anterior, tá? Ponta seca em 1, abertura maior que a metade de 1/4. Vou fazer aquele arco lá em cima. Ponta seca em 4 com a mesma abertura, vou interceptar o arco. E aí eu consigo o ponto 5. Passando por O2 e por 5, eu tenho a minha bissetriz, né? Já que ela vai dividir este ângulo em dois ângulos congruentes, então 90 dividido por 2, eu tenho aqui em cada ângulo 45 graus. Então, essa daqui é a minha bissetriz. E através dela eu consegui dois ângulos de 45 graus. Então, a gente já sabe fazer 60, já sabe fazer 30, 90, 45. E nós vamos continuar essa brincadeira aí, encontrando novos ângulos com medidas diferentes, tá? O que a gente vai fazer agora? Ah, só para ressaltar. Então, com a bissetriz, eu consegui fazer uma operação, né, com ângulos, que é a operação de divisão. Então, com a bissetriz, eu divido os meus ângulos, tá? E se eu quiser fazer outras operações, que é o que a gente vai fazer agora, somar, subtrair, multiplicar, aí eu já não vou usar a bissetriz, aí eu já vou usar o transporte de ângulos, tá? Como é que eu faço o transporte de ângulos? Vamos lá. A gente vai somar um ângulo de 30 graus com um ângulo de 45 graus para obter um ângulo de 75 graus. E vamos fazer isso através do transporte, ou seja, eu vou pegar esse ângulo daqui e vou trazer para cá. Tá? Isso é transportar o ângulo, vou levar de um lugar para o outro. Para fazer o transporte do ângulo, eu preciso que os ângulos que eu vou transportar estejam com um arco de mesma medida, tá? Então, você vai observar, ó, que a abertura desse arco é essa, mas a abertura do arco de 45 é diferente. A abertura que eu usei para traçar o arco para a construção de 45 é diferente. E eu preciso ter a mesma abertura. Ah, então não vai dar para fazer a soma? Eu poderia transportar o de 30, né? Tudo bem. Mas para somar os dois, eu preciso ter a mesma abertura. Mas dá sim para fazer a soma. Como? Bom, eu vou pegar aí, vou usar uma nova abertura que vai valer para os dois, tá? Pode ser uma das que você já tem ou pode ser uma completamente nova. Então, eu vou usar uma completamente nova, ó. Vou traçar um arco nesse, com a mesma abertura eu vou traçar um arco nesse, e com a mesma abertura eu vou traçar um arco lá onde eu quero transportar. Pronto. Quando eu fiz isso, eu consegui novos pontos. Então, aqui eu consegui o ponto 4 e o ponto 5. Aqui eu consegui o ponto, na sequência, ponto 6 e o ponto 7, e aqui o primeiro ponto, ponto 1, né? Então, o passo 1 já foi, a gente já tem o arco. Agora, a gente vai para o passo 2, que é levar a medida de cada ângulo. Tendo esse arco de mesma medida, eu já posso levar a medida de cada ângulo. Então, eu volto aqui, ó, no ângulo de 30, que eu quero transportar. Pego essa abertura que eu consegui quando eu tracei o novo arco. Não pode ser essa não, tem que ser a do novo arco, tá? Porque tá valendo para todos. Então, pego essa abertura aqui que eu consegui e transporto lá para o ponto 1. Aqui eu já transportei o ângulo de 30. Aí eu vou lá no ângulo de 45. Ó, lembrando, não é essa abertura antiga não. É a nova, é do arco novo que você traçou. Pego essa abertura aqui do ângulo de 45 e vou levar lá para o ponto 2, que foi onde eu consegui o de 30, né? Então, levo lá para o ponto 2. Pronto. Aqui no ponto 3, eu levei o ângulo de 45. Então, o que que eu tenho aqui? Eu tenho aqui o transporte de um ângulo de 30. Aqui eu tenho o transporte de um ângulo de 45. E somando um de 30 com um de 45, eu vou ter um ângulo de 75 graus. Então, aqui eu tenho 30 graus, aqui eu tenho 45 graus, e a soma dos dois, aqui 30 com mais 45, me deu um ângulo de 75 graus, tá? Então, através do transporte de ângulos, eu fiz aqui a operação de soma ou de adição de ângulos, né? E consegui o ângulo de 75 graus. Vamos fazer agora a subtração, bem rapidão, vamos lá, hein?
Bom, eu quero fazer a subtração de 75 menos 60. Então, 75 eu já tenho aqui, 60 eu já tenho aqui, é só transportar, tá? Ó, vamos lá, precisa ter a mesma abertura, né? Precisa ter a mesma abertura no arco. Então, essa abertura, como a gente tinha usado a mesma que essa, ó, eu já não tenho mais aquele problema que eu tive anteriormente, que foi de traçar um novo arco. Então, como as aberturas aqui, ó, para os arcos são as mesmas, ok, esse passo aí está superado. Ó. Só vou traçar aqui o arco para onde eu quero transportar. Pronto. Aí, eu quero levar o de 75 primeiro, né? De 75 primeiro, vou colocar aqui o ponto 1. Então, vou transportar o de 75. O passo 1 já foi, que era o do arco. Agora eu vou fazer o passo 2, que é pegar essa abertura do ângulo. Lembrando que é na interseção do arco com as semi-retas, tá? Então, essa aqui é a abertura do ângulo de 75, eu vou lá no ponto 1 e transporto, ó. Transporte de ângulo, tá? Então, aqui eu consegui já um ângulo de 75 graus. Pronto, aqui eu já tenho 75. Vou até marcar aqui para vocês, para ninguém se confundir, tá? 75 graus. E eu quero fazer 75 menos 60. Então, eu vou lá no de 60. Aí, como eu falei para vocês, já tem a mesma abertura do arco. Eu só vou completar aqui, tá? Porque não fechou no ângulo de 60. Pronto. Já tenho a mesma abertura, então agora eu só vou pegar aqui, ó, a abertura do ângulo de 60, né? Tá aqui o ângulo de 60. E eu vou levar aqui para onde eu estou transportando. Observa que se eu transportar para frente, para fora, eu vou somar 75 com mais 60, né? Vou ter aqui uma soma. Mas se eu transportar para dentro, ou se eu começo do 1 para lá, eu faço a subtração, tá? Então, eu vou vir aqui do ponto 2, ó. Então, peguei lá a abertura de 60 e vou transportar do 2 para dentro. Pronto, consegui o ponto 3. Isso aqui, ó, vou fazer tracejado primeiro, depois eu passo a linha contínua para todo mundo entender. Então, isso daqui foi o ângulo de 60, ó. Isso aqui foi o ângulo de 60. Então, 75, que era de todo, menos 60, me deu um ângulo de quantos graus? De 15 graus, né? Pronto. Eu obtive aqui na subtração um ângulo de 15 graus, tá? Então, eu vou passar aqui a linha contínua, ó, para mostrar para vocês que o ângulo de 15 graus é o resultado dessa subtração, tá? E vou até destacar aqui o ângulo de 15 graus. Esse aqui é o ângulo de 15 graus. Deu para aparecer aí, né? Pronto, então, esse ângulo de 15 graus eu obtive através do transporte de ângulos, fazendo uma subtração de um ângulo de 75 graus menos um ângulo de 60 graus. Foi aí que eu obtive o meu ângulo de 15 graus, tá? E para terminar, a gente já fez divisão com bissetriz, já fez soma com transporte, subtração com transporte, só tá faltando mostrar aí a multiplicação, que também é feita com transporte, tá? Então, a gente vai fazer 2 vezes o ângulo de 75. Já tenho aqui o de 75, ó. Vou transportar para cá 2 vezes, é 75 mais 75 ou 2 vezes 75, tá? Como você vai transportar o mesmo ângulo, você não vai ter problema aqui no arco. Então, é só traçar aqui o arco com a mesma abertura para o lugar onde você quer transportar, tá? Conseguiu aí o ponto 1. Volta lá, pega a abertura do ângulo de 75, na interseção do arco com as semi-retas, lembra sempre disso, tá? Uma vez, conseguiu o ponto 2. E no ponto 2, ponta seca em 2, 2 vezes. Ah, não interceptou, não tem problema não. Você volta lá, ó, com a abertura do arco, tá? Com a abertura do arco e prolonga o seu arco. Pronto, prolongou, interceptou. Aí você vai ficar aqui com o ponto 3. Então, bem aqui, ó, foi quando você transportou uma vez o ângulo de 75. Aqui você transportou a segunda vez o ângulo de 75, tá?
Então, aqui é mais um de 75. Essa aqui acaba sendo a bissetriz, né? Porque dividiu em dois ângulos congruentes. E no total, eu fiquei com um ângulo de 150 graus. Então, ao todo, aqui eu tenho um ângulo de 150 graus, que foi resultado de um transporte de ângulos, onde eu realizei a operação de multiplicação, poderia também dizer que foi uma soma, né? Mas se eu disser que foi multiplicação, eu tenho 2 vezes o ângulo de 75 graus, que me deu um ângulo de 150 graus. Pessoal, ó, volta lá, revisa o vídeo de retas paralelas, o vídeo de retas perpendiculares, tá? Para você prosseguir de boa aí no desenho geométrico. Aí embaixo, na descrição, você vai ter um exercício desse vídeo para você fazer, tá? Uma atividade desse vídeo para você fazer. Se você gostou, se esse vídeo te ajudou em alguma coisa, é um vídeo simples, mas eu espero que tenha dado para te ajudar em alguma coisa. Se cumpriu com o objetivo, te ajudou em alguma coisa, você deixa um joinha aí para mim. Tchau, tchau e até a próxima!